Chegamos ao tipo 6, então. Quando o 9 entra em estresse, ele se comporta como 6, vira um burrinho empatado, teimoso, desconfiado. Mas agora nós vamos falar do 6 e não do 9. Eu vou partir do pressuposto da mesma forma que você já ouviu a música, então você já pegou aí a essência, o sentimento do 6. Que sentimento você conseguiu identificar no fundo dessa música? Que você conseguiu perceber sobre o 6? O 6, ele é um dos pensamentos mais acelerados do Enneagrama? Sim, mas ele não é o mais acelerado ainda não, ele é o mais ansioso. Por quê? Ele está na tríade mental, lembra? Nós vamos falar de um de cada aqui. Ele está na tríade mental, mas ele reprime o mental. Porque esses três reprimem o próprio centro. Então ele reprime o mental. Então vira essa loucura dentro da cabeça dele, porque ele quer raciocinar, mas ele quer mandar aquela voz parar ao mesmo tempo, e é uma coisa de doido. Então, o 6, ele reprime o mental e ele se apoia no emocional ou no ativo. E aí tem a variação e a ambivalência. O 6 é o mais ambivalente de todos. É um dos tipos que talvez vai ser mais confuso. E é o que a variação lá dos instintos mais muda. É gritante entre uma variação e outra. Então, o 6, ele é muito mais inconstante no sentido de variar de uma pessoa para outra. Não que o 6, a pessoa 6 seja inconstante, pelo contrário. Ela tem a tendência a ser muito constante. Por quê? Porque ela é muito desconfiada, né? Sabe lá o Doutor Estranho? Te falo lá do Doutor Estranho da Marvel, que ele fica vendo 1000 possibilidades no futuro. Se ele fosse um tipo 6, quando ele olhasse essas 1000 possibilidades, ele ia se apegar e visualizar só o negativo. Então, ele vai ficar ponderando tudo que pode dar de errado no futuro. E por isso ele é mais consistente, porque ele antevê todo tipo de crise e ele procura se preservar ele procura prever e com isso evitar esses problemas futuros. Então, o tipo 6, nessa antecipação, nessa prevenção, ele se torna, a grande palavra dele é segurança. A grande busca do 6 é pela segurança, porque a emoção básica dele é o medo. Gente, faz de conta, vamos voltar rapidinho aqui, que a emoção aqui, eu falei lá, mas eu não escrevi. Também não precisa só escrever, né? Então, a emoção que norteia muito do 6 é o medo, e a grande busca dele é por segurança, por sentir-se seguro. E aí ele busca várias estratégias diferentes para sentir-se seguro. Na música você pode ter identificado, inclusive, uma grande conexão com o divino. Ele tem essa conexão com o divino, ele tem uma fé muito grande para que ele possa nutrir esse sentimento, essa busca de segurança. A ferida básica do tipo 6 é a traição. Em algum momento, lá na barriga da mãe, nos primeiros dias de vida, ele se sentiu traído. E aí, por isso, ele busca essa segurança, por isso ele alimenta tanto esse medo da busca da segurança para continuar construindo a sua vida. Vamos conhecer, então, a variação do 6? Vamos aprofundar sobre o tipo 6? E um desafio aqui, vou lançar um desafio. Comenta embaixo já, antes de avançar o vídeo, não vale ir para o final e depois comentar, hein? Tem que ser agora. Quem vocês imaginam que seja um tipo 6? Essa pessoa que faz várias estratégias para manter a sua segurança. Pois na variação, talvez vocês vão lembrar de pessoas específicas aí, nomes conhecidos. 6 conservação, ele é o super 6. É aquele 6 em que a energia é duplicada. Por quê? A autopreservação ou conservação já é exatamente a busca pela segurança. Então, o 6 busca a segurança e quando ele é conservação, multiplica por 2. Ou seja, multiplica por 2 também a desconfiança, também a insegurança. Se multiplica por 2 a busca por segurança, multiplica por 2 o lado inverso também. Então, ele é muito mais prudente, ele é mais fóbico. Ser mais fóbico quer dizer ter mais medo mesmo. Ele pode chegar à paranoia, tá? Ele vai criando paranoias aí de cenários negativos que podem acontecer. É o e se, e se, e se, e se, e se, e se, vicioso.
As mudanças deles tendem a ser lentas e graduais. Eles não gostam de mudança. O tipo 6, preservação ou conservação, é o que menos gosta de mudança. Então, ele gosta das coisas como são. E quando ele precisa mudar algo, essa mudança é lenta e gradual. Ela precisa de um processo, ela precisa de um planejamento, ela precisa de uma estrutura que leve ao sentimento de maior segurança para ele, de alguma forma, né? Ele tem uma mentalidade muito insegura, então isso leva a uma negatividade, infelizmente. Mas ele tem essa insegurança dentro do mental o tempo inteiro. Ele sempre tem o plano A, B, C, D, E, F, G, H, e quando o alfabeto acaba, a gente usa outro alfabeto para continuar na lista de possíveis planos. Ele é mais administrador, porque ele precisa administrar todas essas variáveis, prever as variáveis. Então, ele é muito mais analítico. Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo. A análise do 6 traz para ele essa capacidade de planejamento, capacidade de organização maior, de ponderar todos os pontos, todas as variáveis, para encontrar o melhor caminho. A contradição, ele é caridoso, mas ele pode ser duro. Então, ele tem um cuidado humano, mas ao mesmo tempo ele pode ser mais firme. E ele é muito sensato e transparente. Os tipos 6, algo que eu não falei lá no geral, os tipos 6, eles são muito gregários. Então, eles têm a tendência a não saber viver sozinhos. Eles precisam muito mais das outras pessoas do que o tipo 9, por exemplo. E eles são muito paternalistas. Então, é os meus, é um núcleo muito fechado. Com conservação, mais ainda. Esse núcleo é ainda mais fechado. Então, ele tende a ser caridoso e cuidadoso com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele é duro. Porque, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele dá uma lição de moral, porque ele está vendo lá na frente todo o risco envolvido com aquela situação. Eu vou te ajudar, mas olha só, não faz mais assim, 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 assim. Então, esse é o Super 6. Bora para o 6 social. E agora aqui nós vamos ter, se no 9 nós tínhamos dois típicos, no 6 nós temos dois mais contraditórios ainda. Tá? Se o Super 6 já tem contradição, imagina os outros dois. Então, bora para o social. Vamos ao 6 social, que ele parece muito com um 7, mas não com um 7 típico, tá? Ele parece mais com um 7 aí, preservação. Ele é um pouco mais sociável, ele é mais falador, ele tende a ser um pouco mais extrovertido e alegre. Não é tão extrovertido e alegre como um 7 ou um 2, mas é um pouco mais extrovertido e alegre. Ele é um pouco mais sociável, porque o 6 conservação, ele tende a viver muito em um casulo. Então, em comparação social, ele é mais sociável, ele é mais falador, ele é mais extrovertido, ele é mais brincalhão e alegre. Mas ele também é mais disperso, ele tende a perder mais o foco do que um 6 conservação, por exemplo. Ele busca por novidades, essa é uma diferença importante. Ele quer sentir-se parte, muito mais. O sentir-se parte para ele é muito, muito importante. Ser parte de algo, de um grupo. Principalmente de um grupo, porque é um social, né? Então, ser parte de um grupo. E ele busca validação. Como assim busca validação? Aqui ele busca alguém que confirme as suas ideias, confirme o seu ponto de vista, confirme o seu plano. Essa é a busca de validação. Eu lembro de um colega que toda vez que ele vendia um curso, um treinamento, uma mentoria, ele me ligava e dizia: Daiane, fechei um treinamento para a empresa tal, no escopo é tal, e eu fiz aqui uma estrutura. Você escuta aqui para mim para ver se tá bom? E aí ele passava todo o roteiro para dizer, poxa, tá legal, para ele seguir a entrega dele. Então, essa é a busca de validação, alguém que confirme, que diz, tá bom, é isso aí, segue lá. A contradição dele, contribuição e conflito. Ele contribui, ele vai gerar, ele vai agregar, mas ele, diferente do 9, ele não é mediador. Às vezes ele vai gerar conflito porque ele é mais teimoso. Então, ele vai trazer mais o ponto dele, ele vai trazer lá os números, a visão dele, a teoria dele. E se isso não for validado e aceito, ele tem a tendência a inflar, a inflamar mais, e não a reduzir. Então, essa é a contradição principal do 6 social.
ele contribui muito, mas ele pode ser um grande gerador de conflito dentro do grupo também. Fechando o tipo 6 com o contratipo. No passado, nós usávamos a palavra contrafóbico. Nós já não usamos mais isso. Hoje nós só chamamos de contratipo. Por que isso? Contexto, acho que é importante. Quando nós começamos no estudo, nós especialistas, tá, de Enneagrama, era muito nítido e muito claro no 6 que existia essa grande contradição. Um tipo que era muito típico e o outro que era muito contraditório, que não parecia ser o próprio tipo. Então, nós chamávamos de fóbico e contrafóbico, porque nós estávamos falando de medo. Só que com o avanço do conhecimento, com o avanço das pesquisas, da explicação, nós conseguimos visualizar que todos os tipos têm os típicos e os contratípicos. Logo, não fazia sentido manter uma palavra que funciona somente para o tipo 6. Então, ele entra na mesma nomenclatura dos outros. Então, nós temos o super 6, nós temos os típicos e o contratipo, igual aos outros. O contratipo do 6, ele vai parecer muito um 8. E o 8, tudo que ele não tem é medo, né? O que acontece, então, com o 6? Contratipo, ele vai negar o próprio medo. Ele vai ser aquele cara, o valentão, muitas vezes, quer dizer, eu não tenho medo de nada. Medo, eu não tenho medo de nada. Tá todo cagado, mas diz que não tem medo. É como um animal encurralado, das duas uma. Ou ele foge, ou ele contra-ataca. O típico foge, o contratípico contra-ataca. Então, ele é muito reacionário. O tipo 6, contra-transmissor, é muito reacionário. Ele não vai demonstrar o medo dele. Então, ele é muito mais duro. Ele é muito controlador. Todo tipo 6, ele tende a ser controlador. Ele tende a ser um líder que microgerencia. Ele microgerencia o tempo inteiro. Agora, o transmissor, mais ainda. Eleva isso na enésima potência. Ele é muito mais combativo e agressivo. Ele é impulsivo e aventureiro. Ele tem muita ênfase no próprio corpo e na imagem. Então, ele vai ser alguém que vai se preocupar mais com a imagem, com o corpo, que vai se impor mais. Não quer dizer necessariamente belo, mas demonstrar força e poder de alguma forma através do corpo. A grande contradição dele é que ele busca transmitir confiança e segurança, só que ele é muito impositivo. Então, ao mesmo tempo que ele está buscando aqui a transmitir a confiança e a segurança, por ser impositivo, muitas vezes ele quebra a confiança das pessoas exatamente. E aí o meu desafio que eu fiz lá no começo, você conseguiu lembrar quem são as pessoas famosas desse tipo? Principalmente um aqui, mais social, aquele que faz a política da boa vizinhança com todo mundo, os amigos perto, os inimigos mais perto ainda, e assim, bem mais impositivo, que busca a própria segurança pela força e pela negação do próprio medo, ao passo que é muito reacionário. Será que você lembrou de quem eu tô falando? Depois eu vou nos comentários conferir. E agora, vamos para o tipo 3, então. O tipo 6, quando ele entra em estresse, quando ele está gatilhado no piloto automático, ele tem a tendência a ficar um tanto quanto soberbo. Porque essa desconfiança, esses dados e tudo mais, dão a ele tanta certeza que ele busca se impor com muita energia. E aí ele fica soberbo, ele fica arrogante. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou eu aqui, o centro do mundo, e ponto final. Como as características mais negativas possíveis dos tipos 3. E agora, para que a gente fale e feche o triângulo, card aqui para que você veja a música do tipo 3. Te encontro no próximo vídeo.